Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio do Hélio. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Começando uma semana aí, um feriadão, né? Um feriado amanhã, Dia das Crianças, né? E de Nossa Senhora, é isso? Sei que é um Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No bate-papo com o Hélio do Hélio de hoje, ele vai fazer um apanhado do quadro político, né? Nessa semana apertada, né? Que promete o fim da CPI, da Covid, nada mais, nada menos do que 11 denúncias contra Bolsonaro e algumas outras contra seus filhos e os membros da sua... Eu ia falar gangue, Hélio, achei um pouco pesado, mas a indignação é tanta, né, que é difícil você não perceber que é um grupo um grupo uma organização criminosa, né? Um grupo organizado com, com métodos fascistas, métodos, enfim, que é difícil até descrever tanto essa indignação. Mas vamos avançar aqui. Nós vamos falar também da movimentação eleitoral. Pesquisa aí, os partidos já se afunilando para começar suas decisões, partidos, né, que vão, melhor dizendo, candidatos que têm que se organizar em seus partidos. E vamos falar da polêmica de André Mendonça, o indicado de Bolsonaro para o Supremo, que parece que não vai passar, está empacado, né? E no baú, o Hélio vai concluir as suas memórias das eleições de 2006. Hélio, complicado o quadro político aí, né? É, é um governo de crise, né? É um governo permanentemente com uma crise e, quando não tem nada, eles criam. Ele mesmo cria a crise, né? Então, é um governo que paralisou o país. Não foi a pandemia, só a pandemia, que causa um grande estrago, não só ao Brasil, como a qualquer país do mundo onde ela foi mais forte. É também a falta de governo. É o que nós temos hoje. Você vê, Bolsonaro, quando você vê a agenda do Bolsonaro, quando tem alguma coisa assim, despacho com subchefe de assuntos jurídicos, o Bolsonaro não trabalha, ele não faz nada. Ele só faz ficar inventando confusão, ficar dando declaração idiota, fazendo live, querendo programar desfiles de motocicletas. Ele agora está descansando. Descansando de quê? Qual é o cansaço que Bolsonaro tem? Ele está descansando lá em Santos, Guarujá, gastando dinheiro. Gastando dinheiro. A gente já viu que cada uma dessas viagens do Bolsonaro, a nota preta que vai com mordomias, segurança, deslocamentos, essa coisa toda. Bom, então, Negrão, nós temos uma semana que vai ser uma semana da CPI. Não haverá depoimentos. Mas uma investigação feita por políticos, ela tem algumas características diferentes. Por exemplo, se um promotor, um procurador, um delegado está investigando, ele espera chegar no final para anunciar as conclusões, né? Ele espera. Quando conclui, ele anuncia. O político não. O político vai adiantando. Ele quer aparecer. Eles querem aparecer, eles querem manter o assunto na mídia. Então, eles já vão dizendo, como você falou, serão 11 crimes de Bolsonaro, serão 50 indiciados, vai acontecer isso com fulano, vamos fazer isso. Eles não conseguem se segurar. Por quê? Porque eles são políticos, eles precisam de voto. Eles precisam de apoio das pessoas. É diferente de um delegado de polícia, que trabalha com ele mesmo ali, fazendo a investigação, um procurador, um promotor. Então, grande parte das conclusões da CPI a gente já sabe, mas elas vão agitando o cenário e mostrando isso que você falou, o crime que foi cometido contra os brasileiros, brasileiras, contra o país. Um crime muito grave. Né? É uma junção, Negrão, de fascismo com corrupção. Né? Tem os componentes fascistas da negação da doença, do elogio da morte, da falta de empatia, né? Da mobilização popular
contra os procedimentos que poderiam salvar vidas, colocando a economia em primeiro lugar. É uma junção assim, eu falei de fascismo e corrupção. Tem um elemento também de ultraliberalismo. Aquele liberalismo deixa correr, a economia tem que correr solta, se tem que morrer gente, morre. Se tem que morrer pobre, morre. Mas a economia tem que se desenvolver para continuar dando dividendos aos acionistas, dando renda a quem tem o capital, beneficiando os proprietários. Esse é o pensamento ultraliberal. Então, você tem um ultraliberalismo profundamente nocivo para as camadas mais pobres da população, principalmente. Você tem um conteúdo fascista, que tem esse Bolsonaro, que tem esse governo, e você tem corrupção brava, corrupção pesada, né? Não só por parte dos Bolsonaros, como também do Ricardo Barros, de outros. Agora, a CPI vai ter que guardar alguma surpresa, viu, Negrão? Senão vai perder a graça. Se eles ficam anunciando tudo que vai estar no relatório, eles têm que guardar algumas surpresas para o final. Não sei se eles vão ter essas surpresas. Uma questão muito grave que surgiu nos últimos dias foi essa do Conselho Federal de Medicina. Exatamente. Inclusive, essa declaração aí do presidente, né, acho que foi ontem, esse final de semana, é uma coisa terrível, né? Não, é terrível. O cara que é presidente, que é um médico, presidente do Conselho Federal de Medicina, ele reconhece que ele está fazendo a política bolsonarista porque o que ele pede ao Bolsonaro ele consegue. Toma lá da cá mesmo. Que as pretensões corporativistas e políticas dele e do que ele considera o grupo do Conselho Federal de Medicina estão sendo atendidas. E é pior, ele acusa os governos passados de quê? De terem criado faculdades de medicina e, com isso, o Brasil está com médico demais. Lei da oferta e da procura. Você tem médico demais, o valor do médico vai cair. O raciocínio liberal é esse, o valor vai cair. Então, é bom que tenha poucos médicos para eles ganharem muito dinheiro. Olha a cabeça desse cara, que é, teoricamente, a mais importante autoridade entre os médicos brasileiros. Esse cara tem que estar preso, não é só achacar, criticado, ele tem que estar preso, é confessado, ele confessa o mau caratismo dele, ele confessa o crime que ele está cometendo, liberando a cloroquina, dizendo que os médicos... E agora ele confessa os motivos, Héder, tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com medicina, tem que a ver com os interesses dele que estão sendo atendidos pelo Bolsonaro. O juramento de Hipócrates vai para o... Já foi, né? Julgamento de Hipócrates para um cara como esse não existe. E esse cara está aí, ele está aí andando. Já tinha que ter um procurador pedindo a prisão dele, um promotor, um procurador pedindo a prisão dele. Exatamente. Né? O cara é criminoso, o cara é bandido, é um médico bandido que mata. Em vez de salvar vidas, mata. Ele acha ruim ter médicos demais no Brasil, como ele achou ruim a vinda dos médicos cubanos. Criticou, fez uma campanha feroz contra a vida. Por quê? Porque os médicos cubanos aceitavam empregos que os brasileiros não aceitam, nem atrapalhava nada. Porque para onde iam os médicos cubanos, os brasileiros não iam. E se quisessem ir, poderiam ir. Não estavam proibidos de ir para o interior do país, para o interiorzão, para as tribos indígenas, lá para os últimos recantos da Amazônia. Se o brasileiro quiser ir lá, trabalhar lá, pode ir. Os cubanos, ele era contra isso. Né, que o medo deles é justamente essa confrontação, né? Essa comparação que a população já inclusive fez, né? De como que é o tratamento humanizado e não mercantilista como é aqui no Brasil. Né? Como é o tratamento médico, sem pensar em dinheiro, sem pensar em beneficiar a indústria farmacêutica e ganhar as comissões por causa disso. Sabe que a indústria farmacêutica dá presentinho para eles da viagem, promove e patrocina congressos médicos. Então, é essa promiscuidade que existe entre vários médicos e a indústria farmacêutica, os grandes hospitais. Negrão, na minha cabeça, ganhar dinheiro com saúde é uma coisa muito séria. Eu entendo médicos particulares e que também atendem no serviço público. Até entendo, o serviço público paga mal, ele completa ali, atende particularmente, mas, na minha cabeça, essa mercantilização da medicina é uma coisa que não entra. Não entra. Mas, voltando, Negrão, vamos falar de outras coisas. Então, nós temos essa questão da CPI,
E nós temos uma outra crise aí que o governo está enfrentando, que se chama André Mendonça. Isso, André Mendonça. André Mendonça. Por quê? O governo, o Bolsonaro, numa das suas imbecilidades naturais, anunciou publicamente que ia indicar alguém terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, querendo agradar essas bases evangélicas que, na minha opinião, de religiosos não tem nada. São empresários que ganham muito dinheiro às custas da religião. Mas ele querendo agradar esse pessoal, que tem 20 e poucos por cento, 30% da população brasileira, são muitos votos, dinheiro, corre muito dinheiro ali, lavam dinheiro, fazem lavagem de dinheiro nas suas igrejas, porque não prestam conta a ninguém, não pagam imposto. Então, ele, querendo agradar, anunciou isso. Isso aí é uma coisa que não se anuncia. Até porque o critério de ser católico, evangélico, ateu, espírita, budista não é critério para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele não tinha que ter falado nada, mas ele falou e indicou um pretenso terrivelmente evangélico. Para mim, é um hipócrita. Para mim, é hipócrita. Tem de evangélico não tem nada, de religioso não tem nada. O cara que defende o que ele defende e que trabalha para o governo Bolsonaro não pode acreditar em Deus. Não tem como acreditar em Deus o cara que concorda com o Bolsonaro. Isso tudo é hipocrisia. Pois bem, só que tem dificuldade do nome dele passar no Senado. Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, segurou, não pauta a sabatina que ele tem que ser submetido pela comissão e está parado. Isso aí está criando um atrito paralelo, né, entre o Centrão, que é aquela base de apoio corrupta, fisiológica que o Bolsonaro tem no Congresso, e os evangélicos. O Silas Malafaia, que é o bandido mor dos chamados evangélicos, já disse que vai derrubar hoje 2 ministros do Bolsonaro. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Deve ser 2 ministros do Centrão, porque o Centrão está querendo descartar o André Mendonça e colocar alguém que não é terrivelmente evangélico. E os evangélicos, entre aspas, querem que seja algum terrivelmente evangélico também, entre aspas. Um desses hipócritas, que se diz evangélico, se diz religioso, e que não tem nada disso, são fascistas, oportunistas. Eu queria atentar para uma coisa, que eu não estou vendo a bancada, pelo menos eu não vi assim, uma movimentação forte da chamada bancada da Bíblia, né, a bancada evangélica no Congresso, não vi assim, uma reação tão forte como está sendo essa reação do Malafaia. Né? O que será? Hein? Mas eles têm articulado, não teve uma reação tão forte mesmo, não. Mas eles estão articulando. Isso aí pode criar um problemão para eles, para todos eles, para o governo, para o Centrão, porque o que vai acontecer? O Alcolumbre vai apontar. Eu acho, sinceramente, que colocar um cara como o risco de aprovar existe. Colocar um cara como esse no Supremo Tribunal pelos próximos 30 anos, para mim, é crime de lesa pátria. É crime de lesa pátria. É você colocar um ignorante, um idiota completo no Supremo por 30 anos, que é o tempo que ele deve ficar lá. Eu acho que o Senado tem que segurar. No governo lá, no governo dos Estados Unidos, Negrão, os republicanos seguraram uma nomeação do Obama até que o Trump tomasse posse. Seguraram a nomeação do Obama para nomear um ministro indicado pelo Obama. E aí o Trump indicou o ministro lá, o juiz, né, que eles chamam de juiz da Suprema Corte. Não tem essa frescura de ministro, não, é juiz mesmo. Então, essa aí é uma crise que está pintando aí. O que vai acontecer? Vai liberar a sabatina? Em liberando a sabatina, ele vai ser aprovado pela comissão ou vai ser rejeitado? Rejeitado é uma crise, aprovado é outra crise. Aí vai para o plenário. Nós já estamos em outubro, nós já estamos em meados de outubro. Acabou novembro, acabou o Congresso. A gente sabe disso. Aí vem o recesso. Então, é um problema aí que o Bolsonaro está enfrentando, que o Centrão e os evangélicos estão se articulando. E aí, depois, Negro, nós temos mais um assunto aí, que é o veto ao projeto dos absorventes. Bolsonaro vetou, imbecilmente, sem raciocinar, achando com aquele machismo dele, aquela falta de empatia, falta de preocupação com os mais pobres, que é a característica dele. Bolsonaro gosta de rico, gosta de moleza, gosta de não trabalhar, é machista, misógino, racista, é tudo isso. Então, ele vetou, só que o veto deve ser derrubado no Congresso. Aí ele vem com mais uma bobagem dele, vou tirar dinheiro da educação e da saúde. Então, não, tira dinheiro das mordomias, tira dinheiro do cartão cooperativo. Não, isso Né? Tira dinheiro das viagens, das motocicletas.
né? Tira dinheiro das viagens que ele faz aí para ficar não fazendo nada em base da Marinha, quartel do Exército, sei lá onde é que ele se hospeda, nessas bases militares que ele se hospeda. Para de fazer motociata, né? Acaba com as mordomias no Palácio do Alvorada, o dinheirão que é gasto com cartão corporativo, né? Para de pagar 200, 100 mil aos generais que estão no governo. Tem muita maneira de tirar o dinheiro para pagar esse custo dos absorventes gratuitos que não seja com saúde e educação. E aí ele corta dinheiro da ciência e tecnologia. Quer dizer, ele quer ver o país afundar. Né? Ele quer ver o país afundar. Cortar no século 21, no ano que nós estamos, cortar dinheiro de ciência e tecnologia é ir na contramão do mundo. É ir na contramão do mundo. O que ele está fazendo? Cortando dinheiro de ciência e tecnologia. Então, Negrão, nós estamos no pior dos mundos mesmo. E aí não se fala mais de impeachment. O ano está acabando, não se fala de impeachment, e a movimentação eleitoral está correndo mais solta agora. Né? Os candidatos estão mais desenvoltos, os possíveis candidatos em 2022 já estão mais desenvoltos, contando que não vai ter impeachment, vai ter eleição. É claro que tem um fato novo aí da CPI, que eventualmente poderia provocar um impeachment, mas acho que não é isso que os políticos estão acreditando, não. Mais uma vez, né, Hélio, você participou, só fazer um parênteses aqui, você participou da entrevista com o Lula, né? E o Lula, acho que foi até num evento que ele fez com dirigentes do Brasil inteiro, ele evocou isso, né? Vamos para as bases, organizar o povo, né? E eu acho que esse é um ponto central que eu acho que poderia ajudar a impulsionar essa luta do impeachment, mas outro também, voltando naquilo que você já abordou aqui. Falta uma iniciativa política real, né? Falta uma ação real começando dentro do Congresso Nacional. Vamos ver se com o relatório da CPI talvez ajude a movimentar isso, né? Pode ser, tomara que seja, porque você não vê, né? Você vê falar de reunião para isso, reunião para aquilo, jantar, almoço, tal. Você não vê falar. Reuniram para discutir um caminho para o impeachment, reuniram para ver como pressionar Arthur Lira a aceitar o impeachment. Você não vê falar disso. Você só vê a CPI falar nisso, que vai pressionar, que vai criar um observatório, vai pressionar o procurador-geral. Mas você não vê os políticos no Congresso, senadores, deputados, seja da oposição de esquerda, seja da oposição de direita, se articularem para isso, não. Eu não estou vendo. Se está acontecendo, está sendo muito escondido. Mas nem só os partidos, nem só os parlamentares, né? Eu acho que as centrais sindicais não estão com esse foco, UNE, OAB, CNBB, enfim, não sei. Só manifestação, né? É só manifestação. Periodicamente vai todo mundo para a rua, faz barulho, e depois reflui. Aí vão para catarse, né? Já tal, fui lá, gritei e tal, volta para casa e a coisa fica. Vamos então ao baú do Hélio, vamos falar da eleição. Ele vai finalizar aqui as suas memórias das eleições de 2006. Hélio, como é que foi? Negrão, eu contei, né, que eu participei como coordenador de comunicação da campanha da Maria de Lourdes Abadia. O que quer dizer aqui que é uma pessoa muito boa. É uma política, vamos dizer assim, uma política dos velhos estilos, dos velhos métodos. É uma política, não é uma política que se renovou, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa preocupada com as pessoas, com os pobres. É uma pessoa fácil, relativamente fácil de lidar com ela. Mas ela foi para a candidatura numa situação totalmente adversa. Primeiro, ela era candidata, oficialmente a candidata do Joaquim Roriz, que tinha muito prestígio em seu governo, e deixou o cargo para ser candidata ao Senado. E ela, então, assumiu o governo por 9 meses. Ela teve uma oportunidade maravilhosa para se impor como candidata. Mas ela não aproveitou. Ela não aproveitou nem o período anterior. Eu relatei aqui que nós montamos uma equipe, a pedido do Joaquim Roriz, nós montamos uma equipe para ajudá-la a crescer politicamente, ganhar mais peso eleitoral. Ela
não ligou muito para esse trabalho, no início sim, mas depois abandonou. E no governo, ela não fez nada assim no governo que pudesse, usar um termo também muito comum, alavancar a candidatura dela. E eu fui surpreendido no primeiro dia já de campanha com a intimação do Roriz, que eu aceitei. No dia seguinte, eu aceitei, numa conversa com o Rogério Vilas-Boas, para coordenar a comunicação da campanha dela. E eles já tinham trazido de São Paulo o Voile Guimarães. Voile Guimarães é um cara, na época, fazia muitas campanhas, era lá de São Paulo, da GW, e muito competente para fazer campanha, foi da TV Globo. E o Voile já estava contratado para vir cuidar dos programas de rádio, de televisão da campanha que foram feitos pela GW. Aí já havia também contratado um esquema de assessoria de imprensa do Adriano Lopes, que eu mantive, meu amigo também, já tinha trabalhado com ele, já estava contratado, eu mantive esse esquema, era muito bom, e fomos tocar a campanha da melhor maneira que nós podíamos. Mas o adversário era o Arruda. O Arruda estava se preparando há 4 anos, Negrão, que isso é fundamental numa campanha para governador. Rodrigo Hollenberg fez isso também, se preparou durante 4 anos para ser candidato a governador. O Arruda estava preparado, estava com recursos. Né? O Roriz tinha uma capacidade de captação de recursos. Naquela época ainda não estava proibido a doação de pessoas jurídicas. Né? O Roriz tinha uma possibilidade de captar recursos, mas o Arruda também tinha. Né? E o Arruda deslanchou na campanha. E a gente não conseguia fazer com que a Badia seguisse o mesmo ritmo. E aí, Negrão, houve os problemas seguintes. Primeiro, o Roriz, na verdade, ele estava com um pé na candidatura da Badia e um pé na candidatura do Arruda. Ele acertava com os dois. Então, de vez em quando, ele dava uma declaração favorável ao Arruda. Aí a Badia entrava em, vamos dizer, entre aspas, depressão. A Badia ficava danada, pô, o governador falou isso do Arruda. Aí ela se recolhia, ficava 1 dia, 2 dias longe da campanha. Ela se recolhia, não fazia campanha durante 2 dias. Ele estava me rifando, tal. Estava mesmo. Ele estava, na verdade, ele estava com o pé em cada uma das candidaturas, jogando todas as duas, mas apostando, ele não é bobo, ele via que o Arruda ia ganhar. Então, ele já estava se acertando com a Arruda, como se acertou com a Arruda. Ele já estava se acertando com a Arruda. O Filipelli, que teoricamente estava com a Badia, na verdade, o Filipelli também estava se acertando com a Arruda. Estavam todos ali já se acertando com a Arruda. Foi uma campanha muito difícil por isso. E o Maurício Correia, que era candidato a vice, teve aquela inversão que eu falei no último programa, o Maurício Correia ficava pressionando para a gente usar o episódio do painel. O Arruda tinha perdido o mandato de senador por causa do painel da votação do Luiz Estevam, que ele e Antônio Carlos Magalhães violaram o segredo da votação. Inclusive, ele guarda segredos dessa votação até hoje, envolvendo, inclusive, uma senadora, mas ele não fala, uma senadora que todo mundo achava que votaria contra o Luiz Estevam, que votou a favor de não caçar o Luiz Estevam, mas ele guarda esses segredos com ele, não divulga publicamente. Qual é a senadora, Hélio? Não, eu não vou falar, não, porque senão. Não tenho prova, Negrão, eu não tenho prova. Isso aí são coisas que a gente ouvia na época, lá, né, no Senado. Mas o Maurício Correia queria que a gente usasse contra o Arruda o episódio do painel. Só que nós tínhamos pesquisas que mostravam que isso não ia ter a menor relevância na campanha. As pessoas já tinham deixado o painel para trás. E para eles, para as pessoas, para os eleitores, o painel não era um incidente grave, não era uma corrupção. Ele não ganhou dinheiro naquele episódio do painel. Ele perdeu o mandato, mas ele não ganhou dinheiro. Você entendeu assim o raciocínio das pessoas? Era irrelevante para nós. É uma coisa grave, a gente violou o voto, mas nós somos uma bolinha no meio do eleitorado. Nós que eu falo assim, as pessoas que se informam mais, jornalistas, políticos, né, assessores de política, é uma bolinha de nada. A gente estava preocupado com aquilo. E a gente dizia, não adianta usar isso. E havia uma pressão muito grande do Maurício Correia. Sabe o que a gente fez? Eu, o Voile, combinamos, acertamos com o Rogério. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um programa de televisão e dar para o Maurício Correia. Ele faz o programa que ele quiser,
Entregamos um programa para o Maurício Correia fazer, e ele fez o programa todinho sobre o painel. Olha, Todo o programa foi sobre o painel. Sabe qual foi o resultado disso, Negrão? Nenhum. Nenhum. Não alterou nada. Gastamos um programa de televisão e não alterou nada. O resultado disso, Negrão, para terminar, quer dizer, com essa flutuação, o Rori jogando nas duas, a Badia sem aquele ânimo necessário, né? Necessário para ganhar, para ter garra e tal, chegou num ponto que a gente viu que a questão já não era ganhar. A questão era ir ou não ir para o segundo turno. E aí acertamos, informalmente, não foi como aquela reunião que teve lá no Cristóvão com a Badia, nós acertamos com a Arlete, que era a candidata do PT. O PT era Arlete com o Gastão. Gastão era do PV, Partido Verde, era o vice da Arlete. O vice do Arruda, eu já falei aqui, era o Paulo Otávio. Nós acertamos com a Arlete o seguinte: Arlete, estava bem apertado, Arlete e a Badia, sabe, Negrão? A gente sabia nas pesquisas que estava apertado. Quem for para o segundo turno apoia a outra. São duas mulheres, apoia a outra. E aí nós vamos tentar, no segundo turno, derrotar o Arruda, o que não é fácil. Mesmo somando a Arlete e a Badia, e o Toninho do PSOL era candidato também, né? Toninho era candidato em aliança com o PSTU, o vice dele era do PSTU, era o Guilherme. Então, bom, acertamos isso. Quem for para o segundo turno, uma apoia a outra. Só que o Arruda ganhou no primeiro com uma margenzinha pequena. A apuração foi emocionante até o final, viu, Negrão? O Arruda teve 50,38%. nossa, raspando, hein? Raspando. Ele passou para o segundo turno por 0,38%. A Badia teve 23,97%. E a Arlete teve 20,93%. Ou seja, foram 3 pontos percentuais entre a Arlete e a Badia. A Badia ficou em segundo lugar. Por isso que eu falei, é a eleição em que eu fui vice. As outras eu ganhei. Essa aí eu fui vice. As outras de governador. E não teve segundo turno. O Toninho teve 4,24% dos votos, não teve segundo turno. Sinceramente, eu achei bom não ter o segundo turno, confesso isso aqui, porque ia ser mais um dispêndio de energia, de dinheiro, de recurso, e o Arruda ia ganhar. A tendência, mesmo somando os 23 com 20, vamos supor que viesse todo, nunca vem todo, mas supondo que viesse 40 e tantos por cento de votos para a Badia no segundo turno, o Arruda ia continuar ganhando e não viria todo o voto que foi para a Badia, para a Arlete, não viria para a Badia. Então, assim, essas contas não são aritmética, né, exatas. Então, ali foi uma derrota. E o Rori já tinha sido eleito, foi eleito senador, né, no primeiro turno, obviamente, o Senado não tem segundo turno. Rori teve 51,8% dos votos, né? Isso é muito voto para um senador. Teve 51,8%. Governador, né? Só que sabe quem era o suplente dele que acabou assumindo, né? O Gin Argelo. Gin Argelo. Famoso Argelo, que esteve preso até recentemente, porque o Roriz teve que sair por causa da bezerra de ouro, daquela denúncia de venda de gado, né? Roriz teve que renunciar ao mandato de senador e o Gin Argelo que exerceu aquele mandato até o final. Agora, quem se saiu muito bem nessa eleição para o Senado foi o Agnello Queiroz. O Agnello ficou em segundo lugar com 43% dos votos. Perdeu. Boa votação, hein? Não, essa votação é que incentivou o Agnello a ser candidato ao governo na eleição seguinte. Porque se ele, para o Senado, contra o Roriz, teve 43% dos votos, ele se colocava claramente como candidato viável ao governo. Não é verdade? Ele se colocava. Só que, na época, ele ainda era do PCdoB. Ele não era do PT ainda, ele era do PCdoB. Então, foram os outros candidatos todos tiveram 2% para baixo, tal, tinha outros candidatos, mas nessa eleição, Agnello se colocou como candidato ao governo na eleição seguinte. Ele ficaria 4 anos sem mandato, mais 4 anos sem mandato num governo do PT, um governo do Lula, né? Aqui em Brasília, não sei se você sabe, você lembra, né? Eu sabia, você sabe, não sei se você lembra, o Lula perdeu essa eleição aqui em Brasília. Ele perdeu para o Alckmin. O Alckmin teve mais voto que ele, teve 7 pontos na frente do Lula. Aqui. Acho que ele não ganhou nenhum aqui, né?
Parece que ele não ganhou nenhuma eleição aqui. É porque ele perdeu a outra possível, mas essa ele perdeu, ele ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, ficou uma candidata do PSOL, a Heloísa Helena, que antes Ah, tinha sido senadora, sabe, legal? Ela tinha sido senadora antes. é Luiz E ela, Helena. ela ficou em terceiro lugar pelo PSOL pela eleição. E um candidato de Brasília, Cristóvão Buarque, teve 6% só dos votos na eleição para presidente da República. Aqui em Brasília, ele só teve 6% dos votos. Complicado, né? Assim, o candidato de Brasília é Não sempre teve complicado. votos em Brasília. Né? É. E Muito bom. essa eleição, um dado interessante, foi nessa eleição que o Regufo se elegeu pela primeira vez deputado distrital, né? Foi a Ah, primeira eleição do Regufo para deputado distrital, 2006. Você vê que a carreira dele é. foi rápida, né? Ele perdeu 2 eleições antes de ganhar essa. E ele se elegeu com pouca, não foi uma votação estrondosa, não, foi 2% dos votos, tal, uma eleição, primeira eleição dele. E essa eleição, o Hollenberg se elegeu federal. Então, você vê aí o caminho do Hollenberg para o Senado na eleição seguinte, ele se candidatou ao Senado na eleição seguinte, e do Regufo para o federal. Regufo foi para o lugar dele de federal e se elegeu federal. Cada eleição vai criando as bases para a seguinte, né, Negão? Exatamente. Então, a gente termina aqui o nosso bate-papo com o Hélio do Hélio de hoje. A gente volta na quarta-feira. Obrigado, Hélio. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí. E sugeri para o Hélio aí, depois vamos fazer um apanhado de onde andam essas figuras, né? Aguinaldo, Jim, Badia e por aí afora. É isso. Um abraço, Hélio. Obrigado. Hein? Abraço. Tchau.